de quimioterapia e radioterapia, sangramentos e cirurgias, além de outras aplicações. Doar é um ato de solidariedade e cidadania. É a sua chance de provar que o sangue passa mesmo pelo coração. Campanha de doação de sangue, terça-feira, 6 de fevereiro, no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que fica ao lado do Pronto-Socorro Municipal Dr. Edson Daniel dos Santos Mano, das 9 horas da manhã ao meio-dia. O projeto Imagens da Zona Leste é lançado em comemoração aos 19 anos do Museu da Imigração. E depois de vencer fora na estreia do Paulista Série A3, o União se prepara para vencer na estreia em casa. Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2007. Este é o Jornal da Cultura Edição Local, que está começando agora. A ponte que liga os bairros Icaraí e Jardim Batagim, localizado na Avenida Mário Dedini, próximo ao SESI, foi parcialmente interditada na noite de ontem. Uma erosão provocada pela chuva prejudicou parte da ponte e um poste afundou. A Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, fez o desligamento de energia em 2 postes. O trabalho de recuperação da ponte deve ter início na tarde de hoje. E a interdição na Avenida Santa Bárbara completa um mês e chuvas continuam atrasando a recuperação do local. Até mesmo a obra da nova passagem de pedestres está prejudicada. Ontem, funcionários da Secretaria de Obras até tentaram dar prosseguimento ao serviço de construção de uma nova passagem, mas a chuva não permitiu. Enquanto isso, a ponte construída emergencialmente tem sido a única alternativa a pedestres e motociclistas. As máquinas e caminhões da empresa que trabalha na recuperação da avenida estão sem ter o que fazer. As condições técnicas do solo, que está encharcado, impedem qualquer atividade. Como as chuvas devem prosseguir, a direção da Complan ainda não decidiu quando os serviços serão reiniciados. Guardas civis continuam monitorando a área 24 horas por dia. Hoje está completando exatamente um mês desde que o asfalto da avenida cedeu e o trânsito de veículos pesados foi interrompido. E cerca de 55 mil carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, serão entregues hoje aos Correios. Os carnês chegaram na Prefeitura na quinta-feira, quando o setor de tributação iniciou a conferência de dados. De acordo com o cronograma de atividades, que contou com um esquema de mutirão, os funcionários da Prefeitura terminariam a conferência ontem para realizarem hoje a entrega dos carnês aos Correios. A entrega ao contribuinte deve ter início na semana que vem, após a conclusão do processo de separação dos carnês. A previsão é de que até o início de março todos os carnês estejam entregues. O vencimento da cota única e da primeira parcela será no dia 20 de março. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto. Este ano, o valor do imposto sofreu correção de 2,59%, de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E os guardas que fazem estágio passam por um treinamento de avaliação. A área da usina Santa Bárbara servirá como espaço para as atividades práticas. O grupo de 30 estagiários foi aprovado no concurso realizado no ano passado. Estão nas ruas já há alguns meses e esse treinamento será a última fase de avaliação. O comando da Guarda Civil está utilizando a área da usina Santa Bárbara. Será uma semana toda de atividades práticas e teóricas. A partir de terça-feira nós temos montagem e desmontagem de arma, assunto prático, nós temos controle de armamento, educação física e abordagem de veículo, tudo prático. Na quarta-feira temos controle de área, né, como é que se divide, como é que se ataca, motorista de viatura, também o lado técnico, transposição de obstáculo e educação física. Na quinta-feira e sexta nós temos municiar, desmuniciar, uso de lanterna, técnica de fatiamento, como é que você faz as invasões em favelas, gás pimenta,
conduta de patrulha, como é que se faz patrulhamento, entradas e invasões de educação física e lá no finalzinho tem o paintball, que seria o tiro de munição plástica. Para o secretário, desde que esse grupo, que tem 4 guardas femininas, iniciou o estágio, tem feito um bom trabalho de auxílio junto à comunidade. É o primeiro que nós fazemos. Agora nós estamos seguindo rigorosamente a matriz curricular que ela foi editada pelo Ministério da Justiça. Nós seguimos, seria um total de 478 horas, já passamos praticamente 700 horas. Né? Então nós estamos carregando, dando a instrução que realmente o pessoal merece. Eu reputo, inclusive nós trabalhamos com esse pessoal nessa época aqui do Natal, não tivemos sequer uma alteração. Por quê? Eu os considero técnicos já na altura de entender o homem contemporâneo, ou seja, entende o mais fraquinho até o mais brabo, a chamada carteirada, não é? Então o pessoal está disposto a enquadrar a todas essas pessoas com toda a tranquilidade que seja necessária. A seguir, funcionários da Secretaria de Educação participam de palestras sobre segurança no trabalho. E depois de vencer fora na estreia do Paulista 3, União se prepara para vencer na estreia em casa. O Rio, Manuel Bandeira. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas no céu, refleti-las. E se os céus serpejam de nuvens, como o rio as nuvens são água. Refleti-las também sem mágoa, nas profundezas tranquilas. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. O município de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hemocentro da Unicamp e o Lions Clube Centro e Pérola, promove mais uma campanha de doação de sangue. O sangue, essencial para a continuidade da vida, não tem nenhum substituto, o que torna a doação voluntária imprescindível para aqueles que necessitam urgentemente de transfusão. Após a doação, seu sangue pode ser utilizado em pacientes que estão sob tratamento de quimioterapia e radioterapia, sangramentos e cirurgias, além de outras aplicações. Doar é um ato de solidariedade e cidadania. É a sua chance de provar que o sangue passa mesmo pelo coração. Campanha de doação de sangue, terça-feira, 6 de fevereiro, no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que fica ao lado do Pronto-Socorro Municipal Dr. Edson Daniel dos Santos Mano, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Os funcionários da Secretaria Municipal de Educação participaram na última sexta-feira de uma palestra sobre segurança do trabalho. A iniciativa faz parte das oficinas de capacitação que foram iniciadas na segunda-feira da semana passada. O encontro foi comandado pela técnica em segurança do trabalho, Vanessa Ferreira dos Santos, que abordou o tema com 4 turmas. Um dos temas abordados foi a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. De acordo com Vanessa, a segurança do trabalho passa a ter mais importância devido ao grande número de funcionários da Secretaria Municipal de Educação, responsável por 1.057 servidores. A oficina contou com a apresentação de slides, explanações de perguntas. Todas as funcionárias receberam certificados de participação. E depois de vencer o São Carlos, os jogadores do União se preparam para estrear sábado diante da torcida. Os reforços continuam chegando. Nada como estrear com vitória. Mesmo treinar na chuva, no retorno ao trabalho, não tira o bom humor dos jogadores. Dessa forma que o grupo voltou às atividades ontem à tarde, já pensando na partida contra a Francana. A primeira
deste ano perante a torcida. Para o técnico, mais do que vencer, foi importante também superar a ansiedade pela estreia no campeonato. Eu acho que dos 100% que nós esperávamos, né? Teve um rendimento aí de 70%, 80%. Naturalmente que o time pode render mais, mas tinha o lado emocional, tinha o lado da primeira partida, tinha o lado de vestir a camisa do União pela primeira vez. Eu acho que tudo isso contou, né? E eu acho que, por tudo aquilo que nós fizemos esses 2 meses aí, o time se apresentou bem. Nós já tivemos algum contato sobre a Francana, né? Como eles estão sabendo da gente também. Mas vai começar a nubular, a passar uma imagem boa a partir da 5ª ou 6ª partida, né? Aí sim você vai ver os que vão poder chegar, os que não vão poder chegar. Também que ainda é cedo, o primeiro jogo é cedo demais. O importante é o resultado, e o resultado o time fez, né? Então nós temos que continuar com o mesmo trabalho, nos importando com tudo e com todos, e estar atento, né? Como eu passei para eles hoje. Ganhamos a primeira batalha, tem mais 18 partidas aí pela frente. Mesmo vencendo, o técnico espera mais reforços. E 2 devem se apresentar ainda hoje. Rafael Camarota reafirma que o bom jogador sempre é bem-vindo. Está chegando o quarto zagueiro, que é o Pereira, um jogador rodado, tanto da Série A1 como da Série A2. Um jogador que jogou Campeonato Brasileiro o ano passado. E está chegando o Danilo, do Campinas. Foi um garoto que eu vi jogar, gostei bastante. Treinou com a gente aqui, um atacante lépido, rápido. E um atacante que não tem medo de porrada nem de cara feia. Então é o tipo de jogador que eu gosto. Então esses 2 jogadores estão vindo e eu continuo dizendo, enquanto aparecer jogador bom e jogador com qualidade, a gente vai querer aqui no União. O jogo contra a Francana está marcado para as 4h da tarde no estádio Antônio Guimarães. Os interessados em assistir aos 10 jogos programados para Santa Bárbara podem adquirir o pacote ao preço de R$ 50. Em dias de jogos, os ingressos custam R$ 6. Uma cerimônia realizada hoje de manhã pela Secretaria de Cultura e Turismo lançou o projeto Imagens da Zona Leste, que comemora os 19 anos do Museu da Imigração. O projeto, que comemora o aniversário do museu, um dos cartões postais da cidade, será desenvolvido pelo Centro de Memória em parceria com o Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Salum e consiste na busca de registros fotográficos da Zona Leste. O objetivo é reunir fotos de locais e pessoas que façam parte do passado dessa região da cidade. As fotografias poderão ser utilizadas como fonte histórica para o desenvolvimento de estudos sobre a cidade, além de possibilitar a organização de exposições. O Museu da Imigração de Santa Bárbara do Oeste foi criado pelo prefeito José Maria de Araújo Júnior em 30 de janeiro de 1988 e abriga exposições permanentes e temporárias que permitem ao visitante conhecer a história e a cultura local. É organizado em 3 segmentos com objetos, fotos e documentos que retratam o cotidiano da cidade e a história do edifício. O edifício em que se instalou o Museu da Imigração era o local onde funcionava a antiga cadeia pública e foi construído no final do século XIX pelo governo do estado e projetado pelo arquiteto francês Victor Dubugras para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia de Vila de Santa Bárbara. A temática da imigração foi escolhida porque a maioria da população é descendente de imigrantes. A formação do acervo do Museu da Imigração contou com o trabalho de pesquisadores e da população barbarense. O Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Salum será o local de coleta das fotografias do projeto Imagens da Zona Leste. Os funcionários irão receber as imagens através do preenchimento de termo de empréstimo. As fotografias serão posteriormente encaminhadas ao Centro de Memória, que fará a cópia digitalizada. A equipe do Centro de Memória irá então entrar em contato com o colaborador para fazer a identificação de cada fotografia e devolver as originais. E o Museu da Imigração continua sendo assunto nesta edição. A entrevista de hoje, gravada com o secretário de Cultura e Turismo, José Benedito Varela, aborda os 19 anos de fundação do local, completados nesta terça-feira. Nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, um dos cartões postais da cidade está fazendo aniversário, o Museu da Imigração. E para a gente falar um pouquinho sobre este local histórico e também turístico da cidade, e também falar um pouquinho sobre as novidades que estão por vir a respeito desse local, nós recebemos o secretário de Cultura e Turismo, José Benedito Varela. Olá, obrigada pela participação. Eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, qual que é a importância e o papel que o Museu da Imigração ocupa nesse cenário histórico e também turístico da cidade?
Sem dúvida nenhuma, acho que o museu é o foco mais importante. O museu, anexado ao cemitério do campo, né, ele é o foco turístico hoje de maior atenção e de maior viabilidade de uso, né? Outros pontos virão com o tempo, mas hoje, sem dúvida, o museu é o mais importante de todos. Bom, o museu, ele passa por um projeto de reestruturação. Inclusive, esse projeto foi anunciado há um ano, no aniversário dos 18 anos do museu. Exato. E ele deve estar concluído até o aniversário dos 20 anos do Museu da Imigração. Em janeiro de 2008. Como que caminha essa questão? Ele caminhou a passos lentos, devo dizer. Nós tivemos que fazer toda a impermeabilização da parte térrea do museu. Havia muita umidade, então as paredes já estavam ficando comidas, né, corroídas pela umidade. E essa impermeabilização deu um trabalho complexo, porque não foi uma impermeabilização comum, foram usados produtos químicos específicos à base de elastano, e então ela demorou um pouco, porque fazia-se uma etapa, tinha que esperar 15 dias até que aquela etapa secasse para fazer uma segunda etapa, para depois fazer uma terceira etapa. Então foi um trabalho demorado. E, obviamente, para fazer essa impermeabilização, tivemos que retirar os rodapés do museu, e que agora vão ter que ser trocados, porque descobrimos que uma boa parte deles estavam com cupim ou podres em virtude da própria umidade. Então, agora na sequência, a gente vai fazer a troca dos rodapés. Já estamos estudando a troca das janelas de madeira que acabaram abrindo frestas e permitindo também a entrada de água, e estamos vendo já para que sejam trocadas. E está em andamento também uma concorrência para a troca do telhado no museu, que também tem bastante infiltração pelo telhado e ele vai ter que ser trocado, né? Então são acho que as duas etapas agora para esse primeiro semestre que a gente vai tentar dar conta disso aí, e logo depois virão pintura, o replanejamento da própria exposição museológica, né? O museu, aproveitando-se essa fase da impermeabilização, ele recebeu instalação elétrica nova, então ele vai receber um plus na iluminação, tanto interna como externa. Ele vai receber som ambiente, que ele não tinha, e que faz parte hoje de qualquer boa exposição museográfica, um som ambiente, inclusive, com músicas do período em que o museu retrata essa exposição. Então, a tendência é nosso museu, quando tudo estiver pronto, se enquadrar entre os museus mais modernos do país. Que isso é um compromisso nosso de deixar o museu extremamente moderno e apto a receber principalmente os estudantes, né? Porque visitas, na realidade, o museu recebe em torno de 500 visitantes ano, mas estudantes recebemos em torno de 5.000 estudantes ano. Então ele é um museu pedagógico, né? E tem que ser previsto que ele possa receber bem esses alunos que saiam de lá e que voltem, né? Acho que hoje o grande desafio dos museus é fazer com que os visitantes voltem, que percam aquela noção antiga de que museu é tudo sempre igual. Vou voltar lá para quê? Ele está sempre do mesmo jeito. Então essas mudanças, inclusive, têm por objetivo dar mais movimento ao museu, para que hajam exposições constantes, para que elas sejam trocadas constantemente, para que sempre atraia novos e velhos públicos, né? Para que não caia naquele conceito de que eu já vi uma vez e não preciso ver nunca mais, né? Então, hoje de manhã, inclusive, tivemos a apresentação para a imprensa dos trabalhos que já foram executados, né? Com relação à impermeabilização, e vamos estar apresentando também as próximas etapas desse trabalho que a gente vai começar agora. No ano de 2006, foi feito o cadastro do Museu da Imigração junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que isso pode trazer, ou já trouxe, de visibilidade para esse espaço? Já trouxe. O IPHAN, na realidade, é o grande responsável pela Semana Nacional de Museus. E quando o museu se cadastra no IPHAN e ele passa a integrar esse rol de museus nacionais, ele passa a ter viabilidade no site do IPHAN
que é um site de consulta a todos os museus cadastrados do país, cada um com seus acervos, com os seus temas específicos. Ele passa a fazer parte de toda a literatura que o IPHAN faz durante o ano, que vai desde a revista da Semana de Museus, no qual ele apresenta os museus que participam dessa semana, até edições esporádicas, contando um pouco de cada museu que faz parte desse cadastro. Então, ele dá para o museu uma viabilidade nacional, até internacional, porque o site ele é acessado de qualquer lugar do mundo, né? Então, o museu passa a ter uma viabilidade assim a nível internacional, até uma divulgação a nível internacional, que nós com certeza não conseguiríamos atrair. E o IPHAN, como Instituto do Patrimônio Nacional, acaba atraindo para consultas de pessoas até do exterior. No aniversário, provavelmente no aniversário de 20 anos do museu, ele já deve ter ganhado uma área, que é a área onde funcionava a antiga Ciretran. Isso. Como que esse espaço vai ser administrado pela Secretaria de Cultura? Nós estamos aguardando ainda a Ciretran nos entregar a chave do local, né? E dentro de alguns dias estaremos já conhecendo o local e definindo que tipo de projeto lá vai ser executado. A ideia inicial nossa é suprir pelo menos as duas necessidades básicas do museu hoje. O museu precisa ampliar a sua exposição permanente e não tem mais espaço. A exposição da imigração americana ocupa todo o setor superior. A parte inferior do museu abriga a exposição geral da cidade e conta um pouco da história do próprio prédio. E nós não temos um local para, por exemplo, fazer uma exposição permanente da imigração italiana, que é de grande, né, número e que é muito pouco representada no museu. Então nós estamos querendo transformar a Sala Antônio Duarte hoje, que é a sala de exposições itinerantes, anexá-la de fato ao museu como exposição permanente. E esse novo prédio vai gerar um espaço para as nossas exposições itinerantes, né? Que é essas que tem dia e hora para começar e acabar. Além de tudo, o acervo técnico do museu hoje, ele fica na Biblioteca Central. Infelizmente mal acomodado, porque está num quartinho, né? E não é o que se espera de um local para guardar o acervo técnico de um museu. Então esse espaço também vai ser usado para melhor guardar e melhor cuidar desse acervo técnico que o museu tem. Aproveitando o gancho da questão da visitação dos estudantes ao Museu da Imigração, em 2006 foi realizado o projeto Museu Itinerante. Sim. Agora em 2007, ele deve ter continuidade? Continua. As escolas que quiserem agendar o projeto Museu Itinerante, né, devem ligar no museu, falar com a Sandra, ou no Centro de Memória. Escolas, bancos, supermercados, quem tiver um espaço legal que possa receber a exposição, e ela vai ficar por uma semana, 10 dias, o período que o proprietário achar interessante ou que o coordenador da escola achar interessante. No primeiro ano nós tentamos evitar espaços públicos, porque tínhamos muitas escolas para atender da rede municipal, mas já atendemos várias, né? Foi um ano muito proveitoso com relação a isso, e então agora para esse ano de 2007 nós vamos poder atender também alguns espaços públicos. É só pedir que a gente providencia a exposição. E estamos começando um projeto novo, que é o Memórias na Zona Leste, que foi lançado também hoje de manhã para a imprensa. Convidamos os coordenadores das escolas da Zona Leste, representantes de associações de bairro, para que eles sejam a nossa linha de busca desse novo projeto, que ele vai tentar buscar a história da Zona Leste, a história fotográfica, a história por documentos, por registros, por filmes, o que houver a gente está aceitando, né? E fica aqui já o convite para todos os moradores da Zona Leste, né? Os que têm fotos antigas, quando vieram para cá ou quando seus pais vieram para cá, porque o problema é isso, a Zona Leste é relativamente recente, ela tem praticamente 35 anos de existência. E as pessoas que para cá vieram, que migraram para Santa Bárbara, vieram em busca de um terreno para poder construir suas casas, para poder trabalhar. Essas pessoas hoje já estão ficando com 50, 60 anos de idade.
E daqui a pouco esses registros que foram feitos por eles vão desaparecendo, porque já os filhos talvez olhem aquilo e falem, essa foto velha de quando meu pai veio para cá 30 anos atrás, né? Vou guardar para quê? E ela nos interessa sim, porque é uma forma da gente tentar preservar a memória daqueles bairros, e depois dessas fotos nós vamos dar origem a uma exposição, em primeira instância, das memórias da Zona Leste, dessa retrospectiva da existência da Zona Leste, e talvez futuramente até um livro contando essa história da Zona Leste, que é uma história muito rica, muito bonita, mas que não tem muito vínculo com a nossa história. Essas pessoas deixaram suas casas, suas cidades, seus estados e mudaram-se para cá. Não trouxeram suas raízes consigo, ficaram lá e para cá vieram no intuito de trabalhar, de crescer, de progredir. Então muito pouco se fez com relação a essa história, a essa preservação. E nós não queremos que isso passe em branco, não. Metade da população de Santa Bárbara hoje vive no chamado Zona Leste, que engloba, né, 100 mil habitantes, é uma coisa assustadora. E essa história toda, esse resgate todo, ele também faz parte de um projeto maior de entrosamento entre a Zona Leste e a região central, para tentar diminuir um pouco esse espaço que não é só físico, né, que existe entre a Zona Leste e o centro, né. Eu mesmo estou cansado às vezes de perguntar para a pessoa onde ela mora. Ela fala que mora em Americana. Quando você vai verificar, ela mora em Santa Bárbara. Tem muita gente na Zona Leste que você fala, me encontra no centro, vai me encontrar na Praça Comendador Miller, não vai me encontrar na Praça Central. Isso, infelizmente, é um processo que demora, né? Então, esse trabalho da memória da Zona Leste, mais o projeto Baú da História, isso tudo tende, com o passar dos anos, a resgatar essa história e valorizar esse imigrante que veio para cá e tentar unificar essa cidade que é linda, que é maravilhosa, que eu amo muito e que tem esse vácuo aí no meio, que não é só um vácuo físico, é um vácuo histórico, cultural, e a gente sabe que não vai ser o secretário Varela que vai resolver esse problema, mas acho que pelo menos dando início e esses projetos tendo continuidade, com certeza daqui a alguns anos nós vamos ver brotar as flores aí que nós estamos plantando agora. Para a gente finalizar essa entrevista, embora o Museu da Imigração passe por um período de reestruturação, de recuperação, ele pode ser visitado. Pode. Aí, ele está, mesmo que parcialmente aberto em virtude dessas obras, ele pode ser visitado. Sim. De segunda a sábado. Segunda a sábado, a parte de cima do museu, a parte onde está a parte rica da imigração americana e o acervo mais rico do museu está na parte superior, né? Rico, quando fala, é rico culturalmente falando, não existe nada de tanto valor, mas para a nossa cultura, para a nossa história, a parte principal está no andar de cima e essa parte está aberta para visitação. A cela que existe na parte inferior também ainda pode ser visitada, ela não vai sofrer nenhuma alteração, só a parte da exposição do pavimento térreo é que está desmontada, mas que em breve vai estar sendo montada novamente. Eu agradeço aqui a presença ao Jornal da Cultura Edição Local. Eu que agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. O Jornal da Cultura Edição Local fica por aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Mas há a vida que é para ser intensamente